Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Justiça, parte 2. A definição apresentada de justiça é uma simples afirmação, é a expressão da vontade e natureza do Pai. Não pode ser melhor que isso. É a expressão da vontade e natureza do Pai. Isso é justiça. Eu disse a vocês que os homens já têm e sempre tiveram sua opinião sobre justiça. Mas Deus tem os seus pensamentos sobre justiça. Deus, para nos ajudar a entender a justiça, teve que revelar a sua vontade e a sua natureza aos homens. Isso foi justiça. Se não conhecêssemos a sua vontade, como saberíamos como servi-lo? Como saberíamos como responder a ele? Se não conhecêssemos sua natureza, como operaríamos? Como poderíamos? A Bíblia diz que ele fez o homem à sua própria imagem e semelhança. Como poderíamos nos tornar o que ele queria que fôssemos se não conhecêssemos a sua natureza? Ok. Agora, vamos ver duas passagens. Eu disse a vocês como é que a justiça de Deus foi dada a todos os homens de fato. Como é isso? Vamos falar sobre isso. Deus chama a todos, certo? Ele chama a todos. O trabalho está feito. A salvação está consumada. Jesus já morreu e ressuscitou dos mortos, subiu, foi para o céu, ok? O Espírito Santo veio. Então, o homem pode nascer de novo. Então a mensagem foi: todo aquele que crê. Crê no quê? Na salvação que Cristo trouxe. Se você crer, a salvação é sua. Então, quando você crê no Evangelho, você é feito justo diante de Deus. Significa que você aceitou a justiça dele. Observem agora. Você aceitou a justiça dele porque você creu. Esta justiça é o que te mantém e leva você à presença de Deus. Vamos ver assim. Eu te convido para vir a um encontro que eu preparei. E você diz, ok, eu creio. Lembre-se, nem todos vão querer vir. Então eu digo, se você vier, há um bilhete para você. Então você recebe esse bilhete. O bilhete não significa que você está aqui. Mas agora você tem o direito de entrar. Você o tem porque você aceitou o convite. Então você tem o bilhete para entrar. Aquele que não tem o bilhete não pode entrar. Mas você tem o bilhete, então você pode entrar. E assim que você chega à porta, mostra seu bilhete e você entra. Agora não precisa mais do bilhete, certo? Você está dentro. Está aqui agora. Quando você crê no Evangelho, isso é creditado para você como justiça. É a sua justiça legal. Quando você crê no Evangelho de Jesus Cristo, você é feito justo com Deus. Estão acompanhando aqui? Você é feito justo com Deus quando você crê. Mas você tem que dar o próximo passo. Para a maioria, esse próximo passo é instantâneo.
Para alguns, eles esperam demais, porque não estão informados. Posso mostrar do que estou falando na Bíblia? Ok. Vejamos. Romanos 10, verso 10. Pois com o coração, o homem crê para o quê? Para a justiça. Com o coração, o homem crê para a justiça. Vá para Romanos 5:1. Desta forma, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Justificado significa declarado justo. Sendo declarados justos pela fé, temos paz com Deus. Ou seja, fomos levados à reconciliação com Deus. Aleluia! Temos paz com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Então, vamos ler no mesmo capítulo, verso 18. E eu quero que prestem bastante atenção. Já lemos isso semana passada. Desta forma, se pela ofensa de um, juízo veio sobre todos os homens para condenação, da mesma forma, pela justiça de um, esse é Jesus Cristo, o dom gratuito veio sobre todos os homens para a justificação da vida. Veja o processo. Para a justificação da vida. Próximo verso, você vai amar esse. Pois se pela desobediência de um homem, pela desobediência de Adão, muitos foram feitos pecadores, então pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Verso 20. Além disso, a lei entrou para que a ofensa pudesse abundar, mas onde o pecado abundou, a graça abundou muito mais. Amém? Verso 21. Para que assim como o pecado reinou pela morte, da mesma forma possa a graça reinar através da justiça. Oh Deus! Oh querido Senhor Jesus, é maravilhoso. Veja isso e nunca esqueça. Para que assim como o pecado reinou pela morte, a graça possa reinar através da justiça para a vida eterna. O que ele está dizendo aqui? Acompanhe. Não vamos sair daqui ainda. Ele diz: o pecado reinou e trouxe condenação ao homem. O pecado destruiu a vida do homem. Mas agora, a graça de Deus significa trazer favor, não é... Ninguém precisa se qualificar para isso. Então é o favor imerecido de Deus. A sua graça agora reina, creditando justiça ao ímpio. Vê isso, distribuindo justiça ao ímpio, para que o ímpio possa receber a vida eterna. Você vê o processo? Veja. Para que assim como o pecado reinou pela morte, a graça possa reinar através da justiça, por ser dada a justiça. A graça está reinando por se dar a justiça. Significa por ajudar o homem a vir à presença de Deus, ter o direito de se aproximar de Deus sem medo, sem condenação, sem inferioridade. Você pode vir a Deus. Por quê? Porque Ele te deu a graça dele. Ele disse: venha, através de Jesus. Jesus morreu por nós. Vem, ele recebeu a punição por todos os nossos pecados. Então, ele diz: se você crer que Jesus morreu no seu lugar, você não tem que morrer pelo mesmo pecado. Ele morreu por todos os seus pecados, por que você deveria morrer pelo mesmo pecado? Ele foi condenado no seu lugar. Você nunca mais será condenado de novo. Do contrário, você estaria pagando pelo mesmo pecado 2 vezes. Porque Jesus já pagou. Vem, então se você crê no que Jesus fez por você na cruz, ele diz: a justiça é sua. Então, ele tomou o seu pecado para que você tivesse a justiça dele. Então a justiça de Jesus Cristo está sendo distribuída pela graça de Jesus Cristo. Então, se você crê, você recebe essa justiça. E por essa justiça, sua justiça legal vem porque é uma legalidade. Ele tomou o seu lugar para que você tomasse o lugar dele. Escreva a palavra substituição. Substituição. Este evangelho é um evangelho de substituição. Escreva. Há um versículo que te ajuda a entender isso. 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. 2 Coríntios 8, 9.
Pois conheceis a graça, veja isso. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que embora fosse rico, ainda assim, por amor de vós, ele se tornou pobre. Vêem isso substituição? Ele se tornou o meu substituto. Ele tomou o meu lugar para que eu possa tomar o lugar dele. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que embora fosse rico, ainda assim, por amor de vós, ele se tornou pobre. Porque, para que vós, através da sua pobreza, vos tornasseis ricos. Ele se tornou pobre para que eu pudesse me tornar rico. Ele se tornou pecado para que eu pudesse me tornar... vamos chegar nisso. Volte para Romanos 5:21. Para que assim como o pecado reinou pela morte, assim também a graça possa reinar através da justiça para a vida eterna. Veem, da mesma forma, a graça possa reinar através da justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. A graça de Jesus Cristo agora reina, acreditando justiça àqueles que creem no que ele fez. Ele tomou o meu lugar na cruz para que eu pudesse tomar o lugar dele de justiça. Então, se você crer neste evangelho, a justiça entra na sua conta. Imediatamente, a justiça vai para a sua conta. Vamos voltar para Romanos. Romanos capítulo 10, verso 10. Pois com o coração o homem crê para o quê? Justiça. Se você crer, torna-se justo com Deus. Se você crer. Então muita gente que ouve o evangelho, se não ouvem completamente, ou não agem de acordo completamente, se prenderão num ponto. A justiça foi posta em sua conta. Mas sabia que a justiça foi para todos os homens? Todos os bilhetes disponíveis para quem quisesse vir. Qualquer um que quiser, pode vir. Se você quiser, pode ter. Então você crê e é feito justo com Deus. A justiça é legalmente creditada na sua conta. Vem, e então você faz a sua parte. Vejam isso. E com a boca... Isso é muito importante. Com a boca, a confissão é feita para a salvação. Veem porque algumas pessoas não nascem de novo? Porque nunca declararam o senhorio de Jesus Cristo sobre suas vidas. Dizem, eu creio em Jesus, mas nunca disseram conscientemente, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Nunca disseram isso. E porque nunca disseram isso, nunca entraram na salvação. Isso é algo que temos que ajudar as pessoas a entenderem. Temos que ajudá-las a fazer esta confissão do senhorio de Jesus Cristo. Porque até que isso seja feito, você não entra. É como ter o bilhete, mas nunca usá-lo. Entende agora? Quando você disse Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, o domínio das trevas foi quebrado em sua vida de repente? O governo de Satanás em sua vida foi destruído? De repente? Quando você proclamou Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, você foi catapultado do governo e domínio de Satanás para o reino do Filho amado de Deus, Jesus Cristo. Vamos ver aqui. Veja a passagem. Com a boca a confissão é feita. Ele não está falando da confissão dos pecados, não. A confissão do senhorio de Jesus. Vamos para o verso anterior, verso 9, mesmo livro e capítulo, verso 9. Se confessares com a tua boca o Senhor Jesus, não está falando de confissão de pecado aqui. Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, ele diz, tu serás salvo. Vem, se confessares com a tua boca
que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. Isso muda tudo. Mas até que você faça essa confissão, mesmo que você creia em Jesus, você não entra na salvação. Can you see it now? You are watching a special teaching on righteousness by Pastor Chris. In this next episode of Righteousness, Pastor Chris teaches on the vital and legal part of righteousness. Hallelujah. É por isso que você encontra pessoas que dizem, eu creio em Jesus. Você crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos? Sim. Eu creio, mas não são nascidas de novo. Elas podem até ser idólatras. Podem até ser de outras religiões. E vão te dizer que creem em Jesus Cristo. Crer não é suficiente. Crer apenas faz você receber o bilhete. Mas mesmo com o bilhete, você pode nunca entrar. Vem? Glória a Deus. Então, vamos olhar o segundo aspecto da justiça que é ainda mais importante. Ainda mais importante. O segundo aspecto da justiça é o seguinte, ele é definido de forma diferente. Bem, quando eu digo definido, quero dizer, é expresso nas Escrituras de outra forma. 2 Coríntios capítulo 5. Agora, o que é bonito entre esses dois livros, notem, lemos muito em Romanos. No livro de Romanos, Paulo, na verdade, apresenta o argumento legal da salvação e da justiça. Ele declara o argumento a partir do capítulo 2, verso 17, e leva o argumento pelo resto do livro. Ele argumenta com a mente judaica, embora esteja escrevendo para os cristãos romanos, mas eles eram influenciados por judeus. Então ele apresenta um argumento legal sobre a salvação. Então, ao ler esse livro, você deve entender que há um argumento legal aqui que tem muito a ver com o aspecto legal da salvação. Agora, quando você vai para 2 Coríntios, ele começa a tratar da vitalidade da salvação. Então, há muitas diferenças. Ok. 2 Coríntios capítulo 5, verso... Vamos começar do 17, para você começar a entender. Vocês vão amar esse verso, vejam. Desta forma, se algum homem está em Cristo, ele é... Vem, aqui ele está te falando, não apenas a sua posição legal, mas a sua vida, o que é vital, o que você realmente é. Desta forma, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criação. Percebam que na versão antiga da King James diz uma nova criatura. Há o termo criatura. Isso fica para outro dia. Ele é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Eis. Por que isso está aí? Eu te digo. Porque na queda do homem no jardim do Éden, a Bíblia nos diz que depois do ato do fruto proibido, seus olhos foram abertos. Começaram a ver que estavam nus. Eles contemplaram a si mesmos como nus. A nova criação começa e Deus diz, vejam. Eles tiveram a visão errada no jardim. Agora você vem à vida em Cristo e ele diz, vejam. Tudo se fez novo, você não está mais nu. Eis, em inglês contemplem, glória a Deus. Todas as coisas se tornaram novas. Isso é maravilhoso. Veja o próximo verso. E todas as coisas são de Deus. Veja, quando ele diz que tudo se fez novo, ele está dizendo, não diga bem, sabe, agora eu tenho novos problemas, as coisas... Existem novos problemas, mas esses novos problemas não são... eles não emanam, não são natos, ok? Eles não estão dentro de você. Eles estão fora. São causados pelo diabo. Mas isso não é um problema para você. E todas as coisas são de Deus, todas essas coisas novas. Na sua vida agora, ele diz, são de Deus que nos reconciliou. Eu não estou sendo reconciliado, eu já fui reconciliado com Deus.
que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu. Ele não vai fazer, ele já fez. Nos deu o ministério da reconciliação. Significa que ele me deu a mensagem, o trabalho de trazer outros à união com ele, reconciliando outros com Cristo. Eu tenho o ministério da reconciliação. Em todo lugar que eu vou, eu devo falar aos outros sobre Jesus Cristo para que eu possa levá-los ao relacionamento correto com Deus. É o meu trabalho. É o seu trabalho. É o trabalho individual do cristão, de cada um de nós. Você tem que fazê-lo. Se você não está reconciliando outros com Deus, está em desobediência. Sabia disso? É seu trabalho. Ok, próximo verso. A saber, ele diz a saber que Deus... Rapaz, esse ministério de reconciliação, essa mensagem dada a nós, ele diz a saber... Isso é testemunhar que Deus estava em Cristo. Ele está dizendo que o que aconteceu na cruz, ele diz Deus estava em Cristo. Ele não fez sozinho, não fez para si mesmo. Deus estava nele. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Meu Deus do céu, não é maravilhoso? Reconciliando o mundo, não cristãos. Não estava reconciliando cristãos, estava reconciliando muçulmanos, reconciliando budistas, reconciliando inimigos, todos. Vejam isso, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. Vejam agora, não imputando as suas transgressões sobre eles. O que foi imputado a eles? Justiça. Aleluia! Ele estava imputando justiça a eles. Vejam isso, não imputando as suas transgressões a eles, ou seja, ele não contava os pecados contra eles. Oh, este é o Deus que justifica o ímpio. Aleluia! Isso é maravilhoso. Não imputando as suas transgressões a eles e nos confiou a palavra da reconciliação. Aleluia! Próximo verso. Próximo. Então agora, nós somos embaixadores por Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo rogamos que vos reconcilieis com Deus. Agora vejam o próximo verso, o maior, vocês vão amar. É para onde estávamos indo o tempo todo. Ele diz, ele o fez ser pecado por nós. O que não conheceu o pecado, ele está falando de Jesus. Ele fez Jesus ser pecado por nós. O que não conheceu o pecado, ele nunca conheceu o pecado. Por quê? Para que nós pudéssemos ser feitos a justiça de Deus nele. Notaram que ele não diz para que ele pudesse nos fazer justos? Ele diz para que pudéssemos ser feitos a justiça de Deus. Nós nos tornamos a justiça de Deus em virtude da salvação dele. Isso é justiça vital. Em outras palavras, o aspecto legal da justiça te levou para esta salvação. Quando você confessa o senhorio do Senhor Jesus Cristo, de uma vez só lhe é transmitida a vida eterna. A vida e natureza de Deus veio ao seu espírito. Você é despertado para a paternidade de Deus. De repente você percebe que Jesus Cristo não é apenas Senhor da sua vida, mas é seu irmão. Ele fez o Pai ser seu Pai. E agora você tem a mesma vida com Ele. Agora você está na presença dEle. Você é um novo homem. Você tem uma nova natureza, um novo ser. Um novo ser. Diga, eu tenho um novo ser. Você sabe o que isso significa? Você tem um novo eu. Você não é aquele homem que você era antes de nascer de novo. Você é um novo ser. Por que você acha que não? Porque você tem a mesma mente. Há uma mente. Há uma mente. Por exemplo, se você comprou um novo DVD player, você tinha um velho. Ora, você não quer o velho porque é o modelo velho. Você quer o novo, então vai atrás do novo.
e você traz o mesmo DVD, certo? Para esse aparelho novo, ele vai passar algo diferente? Ele vai passar as mesmas coisas que estão gravadas no DVD. Embora seja um novo aparelho, a sua vida é um novo aparelho. Você precisa de um novo DVD. Entende o que eu digo? Porque se você puser o velho DVD, vai passar os mesmos vídeos. Você tem uma nova vida. Então a Bíblia diz: renove sua mente. Tenha novos pensamentos, tenha novas ideias, tenha novas opiniões, substitua as velhas, substitua os arquivos velhos. Do contrário, mesmo nascido de novo vai continuar pensando como pensava, porque você já tem todo aquele tipo de pensamentos na sua mente. Mas a sua mente não é nascida de novo. É o seu espírito, o seu ser, a sua pessoa que nasce de novo. A sua mente pode ser mudada, mas quando você nasce de novo, a sua pessoa muda. Alguém grite amém. Aleluia! Oh, glória a Deus! Ok, deixa eu mostrar algo nesse sentido. Efésios capítulo 4. Vamos ver o versículo 24. Efésios 4. E vos revistais do novo homem. Meu Deus, eu gosto disso. Eu amo isso. Ele diz: vos revistais significa deixe essa nova vida dominar você. Significa deixe que cubra. Veja, você se reveste com roupas, e porque você está pondo as roupas, não podemos ver o seu corpo. Certo? Não podemos ver seu corpo porque você está usando roupas. A sua aparência é diferente agora. Varia com sua roupa, certo? Então ele diz: vista sua nova natureza, que a sua aparência seja sua nova natureza. Isso que já está dentro, como se pode vestir algo que está dentro? Significa deixe isso dominar as suas expressões. Glória a Deus, veja isso, e vos revistais do novo homem, o qual, segundo Deus, é criado em justiça e verdadeira santidade. Oh! 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 Isso é maravilhoso. Certo, eu queria ler agora a nova versão internacional do inglês. Veja, a revestir-se do novo ser, criado para ser como Deus. Em justiça, verdadeira justiça. O seu novo eu foi criado para ser como Deus, em verdadeira justiça. Quando ele fala verdadeira justiça, não está falando de... quando falamos que é verdadeiro, não estamos relacionando a verdade com falsidade ou falsificação. Estamos falando da realidade. Então essa é a coisa real. Vem, estamos falando de justiça vital agora. Ele diz: o novo ser, o seu espírito nascido de novo, foi recriado. Vem, o seu espírito foi recriado. Eu vou dizer melhor, o seu espírito é recriado. Então o seu novo ser foi criado. Pegaram? Para ser como Deus, em verdadeira justiça e em santidade. Agora você entende melhor o que ele diz? Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, quando ele diz: o que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que pudéssemos ser feitos a justiça de Deus. Eu sou a justiça de Deus. Eu sou a expressão. O que é justiça? A expressão da vontade e natureza do Pai. Significa que eu sou a expressão da vontade e natureza do Pai. Então, todo lugar que eu vou, eu expresso a vontade e a natureza do meu Pai Celestial. Esse é quem eu sou. Esse é quem você é. Se você nasceu de novo, é quem você é. Pensamos diferente. Expressamos a vontade e a natureza do nosso Pai Celestial. Foi isso que Jesus veio fazer. Isso que diferenciou Jesus dos líderes religiosos. Ele era a expressão da vontade do Pai. A expressão da natureza do Pai. Ele disse: se você viu a mim, você viu ao Pai. Agora é isso que somos. Se você me viu, você viu o Pai. Diga isso comigo: se você me viu, você viu o Pai. Agora você pode entender por que você tem o direito
e a responsabilidade de viver como Ele. Não lhe é permitido falar como todas as outras pessoas. Se não expressa a vontade e a natureza do Pai, você não deveria falar. Você não pode agir como o resto do mundo. Você é a expressão da vontade do Pai. Você é a expressão da natureza do Pai. É isso que você é. Não haja como se não fosse. O Pai disse, quando Moisés perguntou, quem eu direi que me enviou? Ele disse, eu sou o que sou. Quando Jesus disse o mesmo sobre si mesmo, ele disse, antes que Abraão fosse, eu sou. Versão King James. Ele mudou. Eles sabiam que ele tinha mudado. Queriam que ele dissesse, antes que Abraão fosse, eu era. Então diriam, você não é antes de Abraão? Você não veio antes de Abraão? De fato eles disseram isso, disseram, você não tem nem 50 e diz que viu Abraão? Mas então ele disse, antes que Abraão fosse, eu sou. Ou seja, ele chamou a si mesmo de Deus. Então pegaram pedras? Como você ousa chamar a si mesmo de Deus? Aleluia! Diga, eu sei quem eu sou. Agora você sabe de onde essa frase vem. Vem. É por isso que ele diz, não tome o nome do Senhor seu Deus em vão. Porque quando você diz, eu sou doente, eu sou, não pode ser doente. Vê, porque você tem que dizer coisas corretas sobre si mesmo, porque você está conectado diretamente a Deus. Eu acabei de te mostrar. Você foi criado para ser como Deus. Aleluia! Então você fala como Ele. Em 1 João capítulo 4, verso 17, ele diz, como Ele é, assim nós somos neste mundo. Pro caso de você nunca ter visto, põe aí na tela, 1 João, capítulo 4, verso 17. 1 João. Na versão King James. Ótimo. Nisso nosso amor é aperfeiçoado, para que tenhamos ousadia no dia do juízo. Meu Deus, eu queria ter tempo para falar disso. Porque, como Ele é, assim somos nós neste mundo. Não quando chegarmos no céu. Diga, eu fui criado para ser como Deus. Em verdadeira justiça e santidade. Eu sou como Ele. Por isso eu penso como Ele. Vê, por isso que Ele nos deu a sua palavra para termos material para pensar. Se você não conhece a palavra dele, como vai pensar como Ele? A Bíblia diz, deixe a palavra de Cristo habitar em você o quê? Ricamente. Medite na palavra. Rumine a palavra. Absorva a palavra. Você entendeu? Deixe que ela fique em você. Oh! Obrigado, Senhor Jesus. Justiça.